Muito bem, alunos do MEC, vamos ao nosso segundo tempo desta aula para abordar continuidade, desse importante subsistema de combustível do Gol G6, teminha da nossa aula de hoje. Telinha de vocês, o filtro principal, o filtro de combustível, é um componente importante e necessário para o correto funcionamento do sistema e que faz parte das nossas revisões preventivas a cada 30 mil quilômetros, para que não corramos nenhum risco de termos um filtro entupido e atrapalhar o funcionamento do sistema e até mesmo influenciar diretamente na vida útil da bomba elétrica de combustível. Então temos que ter o quê? Muita atenção com esse filtro, que é o filtro principal. Hoje é uma peça extremamente barata, fácil de ser trocada, e nas revisões não podemos deixar de olhar e já fazer a venda do serviço corretamente, honestamente, para o cliente, ok? Então, filtro principal, totalmente de material plástico. Lembrem-se sempre, filtro tem posição de montagem, tem a seta indicando para a parte frontal do carro, onde se encontram os eletroinjetores. Por que ele tem posição de montagem? Porque internamente, depois da filtragem, ele tem uma tela. Por quê? O que filtra o combustível? Papel. O filtro de combustível, pessoal, tá? É papel que filtra. Parece o papel do filtro de ar? Não é o mesmo, mas parece. Filtro de óleo é papel também, É uma filtragem tipo papel, quase que parecido com, quando você vai fazer um cafezinho aí e vai coar, o pó de café. Não, parecido, mas a ideia é a mesma. Reter as partículas sólidas e passar o líquido. É o que o filtro de combustível faz. Então ele tem papel dobrado, enroladinho, e o combustível passa pelo papel e depois tem uma tela de proteção, para justamente, se ocorrer alguma ruptura, soltar algum pedaço do papel, isso não vai lá para frente, vai parar na tela. Por isso que o filtro tem posição de montagem, apenas para isso, por causa da tela, que vai reter possíveis partes internas que venham a se soltar, tá? Mas é importante a montagem no sentido sempre correto, porque no sentido incorreto teremos grandes problemas, E outra, já pensou? O filtro está trabalhando num sentido. Você tira o filtro para fazer uma manutenção no carro, alguma coisa, depois monta invertido. Toda a sujeira que o filtro reteve, você vai jogar para frente depois. Pessoal, se você monta o filtro invertido, o problema que você vai causar, e a sujeira acaba parando aonde? Uns componentes extremamente sensíveis à sujeira, que são os eletroinjetores, que são a ponta do circuito de combustível, ok? Teoria, então, do filtro principal para vocês, já na telinha, O filtro, é o filtro antes da derivação em T, e assim filtra o combustível para não haver problemas de obstrução total ou parcial, ou até mesmo travamento dos eletroinjetores. Então o filtro principal, que é o filtro de linha, inline, é o filtro na linha de combustível, tem que ser substituído a cada 30 mil quilômetros, tá? Já vi casos de entupimento com 20 mil, já. Principalmente quando se usa álcool muito sujo, tá? Pode acontecer. Então pode ser que essa quilometragem seja reduzida de acordo com o tipo de combustível utilizado, tá? Mas o normal é aguentar tranquilamente até os 30 mil quilômetros, tá ok? Depois do filtro, vamos ver o que? Está aqui, ó. O regulador de pressão. Olha o tamanho da peça, super pequena. É o regulador de pressão de combustível, um componente que justamente vai fazer o quê? Vai fazer toda a retenção, a padronização de funcionamento disso aqui, ó.
Olhem o módulo de combustível na telinha de vocês. Abaixo da tampa temos a ligação, justamente dos tubinhos da tampa, né, o tubinho menor, que é depois da derivação em T, depois do filtro de combustível, teremos justamente essa peça, o regulador de pressão, encaixado e travado. 2 anéis O-rings fazem parte dele, o pequenininho para vedação interna e o maior para vedação externa, onde nós temos o quê? Uma comunicação com a linha de pressão e a linha de retorno. Então esse furinho central é a linha de retorno, ou seja, dele para baixo até o copo não tem pressão, é livre. Da derivação em T até o regulador, temos a pressão dele, que o regulador exerce. Ou seja, o combustível entra por essa peça branca do regulador, próximo ali ao anel O-ring pequenininho, próximo a ele, empurra o diafragma, e aí a pressão vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Empurra o diafragma para vencer a pressão da mola. Quando vence a pressão da mola, abre a válvula e o combustível sai pelo centro do regulador até o copo, caindo no copo, né? Então o regulador de pressão tem a função de manter a pressão no padrão recomendado por quem? Pelo sistemista. Pelo sistemista que fez o controle eletrônico para a montadora. Nesse caso, o sistemista é Bosch, né? Ou seguiu o projeto da montadora. Também podemos ter esse tipo de questão. Então vamos lá. Regulador de pressão. Possui uma mola calibrada e um diafragma interno, né, ligado a uma válvula, né? Faz a retenção do combustível e mantém a pressão sempre estável, seguindo a padronização de 3,8 bar e assim seguir a recomendação projetada. Ou seja, temos o quê? Uma pressão de 3,8 bar o tempo todo. Não importa se é marcha lenta, baixa, média, alta rotação. 3,8 bar de pressão que o regulador mantém no sistema. Então é assim. A pressão fica calibrada, é projetada para isso e não deve ter alterações o tempo todo. Ah, mas em marcha lenta, não importa. Em marcha lenta a pressão continua alta. A ECU faz os cálculos e diminui o tempo de injeção dos eletroinjetores, os bicos. Porque na marcha lenta precisa de menos combustível, né? Mesmo porque a depressão no motor está maior, né? A borboleta está fechada. Não importa. A ECU faz essa correção pelo tempo de injeção. Ou seja, regulador de pressão trabalha dentro do tanque, junto com o módulo de combustível. E olha, na atualidade, pessoal, para ser sincero com vocês, ó, até voltar a foto. Hoje, raramente temos essa peça danificada. Muito difícil. Quando o regulador de pressão, em sistemas mais antigos, né, trabalhava com vácuo de um lado, depressão de um lado, combustível do outro, tínhamos muito mais problemas. Hoje, para uma peça dessa estragar, é muito raro. Muito difícil. Mas pode ocorrer, claro. Por isso que é importante sempre fazer os testes. Olha aqui, ó, o kit de teste de pressão, né, ó, manômetro, mangueiras, tubulações, adaptadores, né? O registro depois do manômetro também é importante para testar a pressão máxima. Podem ver, ó, uma pecinha pretinha, né, ó, o registro logo após o manômetro de pressão, muito importante para poder medir pressão máxima da bomba elétrica também. Então, vamos falar sobre esses importantes testes, pressão e vazão de combustível. Vamos lá. Podemos e devemos, ó, pegando no pé com vocês com isso, hein, ó. Podemos e devemos sempre fazer os testes de estanqueidade do sistema, pressão máxima de pelo menos 7 bar, pressão nominal de trabalho,
3,8 bar. E ainda vazão, né, após a pressão, né, de 700 mililitros no mínimo em 30 segundos de teste. Pessoal, colocou o manômetro na linha de pressão? Primeiro, vou colocar onde? Junto com o filtro de combustível. É o lugar mais fácil que tem. O filtro é por baixo, é externo, ou eu tiro o filtro, ou coloco após o filtro, né, o equipamento. Dou partida. Pressão nominal, 3,8 bar. Legal. Estrangulo o registro ali, depois do manômetro. Pumba. Mínimo 7 bar. E tem que subir rápido. Não pode subir devagar. Tem que bater no 7 bar rápido. Obviamente o motor tende a morrer, né? Porque você estrangulou. E vê a estanqueidade. Primeiro com 7 bar. Pode ter que ficar parado ou cair lentamente. Depois, abre o registro, vai cair na pressão de trabalho do regulador. 3,8 bar. Tem que manter um bom tempo. Bom tempo? 5 minutos, 10 minutos, meia hora, tá? Porque com o tempo, se falar de um dia para o outro, a pressão vai cair mesmo, porque as moléculas vão se acostumando, né? Vão se encaixando uma na outra, né? Não acostumando, né? Elas vão se acomodando, né? E aí a pressão vai caindo mesmo, tá? A ponto de um dia para o outro, você vê a pressão, não está mais 3,8, vai estar meio bar, 1 bar, vai cair, isso é normal de um dia para o outro. Mas assim, na hora, não pode cair. Tem que manter estanque. E o último teste, que é muito importante também, o teste de vazão. Posso fazer esse teste no carro mesmo, né? Aí eu desconecto, né, o manômetro depois do registro, para poder ali eu regular a pressão em 3,8. Eu vou regular, não vai ser o regulador de pressão. Eu ajusto a pressão em 3,8 e vou medir a vazão da bomba, vou ter que acionar a bomba elétrica por 30 segundos pelo menos. E o valor mínimo, 700 mililitros em 30 segundos. Esse é o teste de vazão da bomba. Então, 3 testes legais. Pressão, pressão máxima, estanqueidade. São os 3 principais. Depois, temos o teste de vazão. Eu posso até eliminar o teste de vazão se na pressão máxima bater o 7 bar de forma instantânea. Tá? Tem que subir rápido, ok? E claro, se eu faço a manutenção de filtro e pré-filtro, aí a vazão é menos problemática. Legal? Temos mais itens ainda. Tubo distribuidor de combustível, então a famosa flauta lá na frente, nesse motor TEC, né? Tecnologia para economia do combustível, dessa linha Volkswagen G6. Então temos o tubo distribuidor bem lá na frente, junto dos injetores. Então vamos à teoria do tubo distribuidor. Fazem a ponta do circuito, né? E temos nos injetores, né, o controle pela ECU para fazer a grande transformação do combustível, do estado líquido para o estado gasoso e, claro, uma mistura mais homogênea. Então, o tubo distribuidor, ele faz o quê? Faz exatamente, né, um controle de fixar os eletroinjetores, um controle de adequar corretamente, né, o que? Funcionamento. E o tubo distribuidor fixa os eletroinjetores, justamente, né, próximo das válvulas de admissão, justamente para correção, né, de tempo de injeção e adequar a injeção com a válvula de admissão, que nesse caso temos uma válvula de admissão por cilindro. Então a ponta do circuito, os eletroinjetores, servem justamente para fazer o quê? Projetar esse combustível no ângulo certo, na quantidade certa e, principalmente, já na quantidade para homogeneizar com o oxigênio admitido. Temos uma mistura próxima da perfeição. Essa é a função dos eletroinjetores.
além de ser um atuador do circuito, né, eles também são a ponta do subsistema de combustível. Claro, né? Falar em atuadores, vamos falar sobre eles nas aulas de atuadores, né? Mas eles fazem a ponta do circuito. Aqui na telinha, a ECU, a unidade de controle eletrônico desse motor. E claro, mais uma dica para vocês. Os eletroinjetores são a ponta desse circuito. E toda a contaminação que não for absorvida pelo pré-filtro, pelo filtro externo, né, o filtro da linha, o filtro principal, poderá parar ainda na telinha do injetor, que devem ser substituídos quando obstruídos. Então, nesses eletroinjetores temos pequenas telinhas, né? São pré-filtros dos bicos, sim, que podem ser trocados de tempos em tempos ou quando tem falha, quando tem obstrução. Então, pré-filtro do injetor também pode ser trocado. É difícil encontrar para fazer a troca, tá? Mas podem e devem também serem substituídos. Perguntinha antes do nosso plantão de dúvida. Qual item mais apresenta falhas no circuito de combustível? Lembre-se, né? Temos um subsistema de combustível. Qual peça que mais danifica? Que estraga mais rapidamente? Qual peça que dá mais manutenção? Vamos lá então, né? Resposta: na prática, obstrução dos injetores. Incrível, pessoal. Essa geração nova, bomba mesmo, está estragando menos. Então, até defeito mais em injetor está superando defeitos na bomba elétrica de combustível. Beleza? Muito bem. Alunos do MEC, vamos lá com o nosso plantão de dúvidas, com as falhas que temos nesse subsistema de combustível do Gol geração 6. Primeiro, pessoal, o uso de álcool e ou gasolina permite ao dono do carro, né, uma escolha. Tem clientes que só usam gasolina. Tem clientes que usam aquilo que é mais vantajoso, né? Ou seja, financeiramente, o que mais está valendo a pena. Quando você tem aumento do álcool ou aumento da gasolina, ele usa aquilo que vale mais a pena. Não é muito comum ter clientes que só usam álcool. Só a gasolina é mais comum. Agora, só álcool é mais raro. Ele vai fazer o cálculo para ver o que está sendo mais vantajoso, tá? Quando você mescla, intercala utilização de gasolina com álcool, tá? O sistema tende a promover uma limpeza um pouco melhor no próprio circuito de combustível. Por quê? Você vai ter dois tipos de combustíveis que tendem a dissolver uma sujeira de um e a sujeira do outro. Isso facilita, tá? Mas entupimento de filtro, pré-filtro e principalmente, tá, a limpeza dos eletroinjetores são na prática manutenção mais comum. Muito mais comum. Agora, trocar regulador de pressão é muito raro. Trocar, né, o próprio, tá, tubo distribuidor também é muito raro. Agora, nos eletroinjetores, anéis O-rings, limpeza deles se torna um serviço muito comum, principalmente, né, devido à onda aí de combustível com alteração, né? Ou seja, combustível aí com dissolvido com água, ou mesmo com álcool, ou mesmo, né, com alguns aditivos especiais que são colocados, apresentam dor de cabeça. Uma coisa que está acontecendo menos nesses carros é a queima da bomba. Isso sem dúvida nenhuma, tá? E o módulo, a unidade de controle eletrônico que faz a relação AF, ou seja, identifica pela queima sinais de lambda e detonação e vai travando o sistema mais para álcool, mais para gasolina, de acordo com a mistura lá do tanque. Ou seja, é um aprendizado que o sistema faz e em cima desse AF, a ECU faz toda a adequação, todo o mapeamento do sistema, ok? E aí se consegue adequar. Agora, atenção,
A ECU não mede pressão no sistema. A ECU não mede vazão do sistema. Ela só sabe pelo AF a mistura que está no tanque. Se é álcool, gasolina ou a mistura entre os dois. Mas, se a pressão está fora, se colocar um regulador de pressão errado, ou ele está quebrado, ou tem filtro entupido, o circuito não sabe. Vai tentar trabalhar no tempo de injeção, vai chegar ao limite que não vai conseguir, tá? E aí vai acusar outras falhas no carro. Jamais vai acusar falha de filtro, pré-filtro, bomba, regulador. Isso não faz parte do diagnóstico que a unidade de controle eletrônico do motor faz. Não consegue identificar esses defeitos. Portanto, trabalhem bem na medição para eliminar essas possíveis falhas. É o melhor que temos a fazer para que, na prática, durante os testes, não apareçam problemas. Tá? Uma pergunta que está chegando aqui para mim que é muito comum é em relação à troca do filtro. Escopino, faço trocas de filtro antes de 30 mil quilômetros. Pode fazer. Poxa, já vi casos práticos de 10 mil quilômetros, o filtro está entupido. 10 mil quilômetros. E a recomendação, a troca é 30 mil. Muito diferente. Mas é incomum. Não é tão comum pegar um filtro entupido com 10 mil. Foi combustível muito ruim que foi aplicado nesse carro. O normal, 30 mil quilômetros. E outra, né? Filtro e pré-filtro obstruídos, eles atrapalham diretamente o funcionamento da bomba elétrica. A bomba elétrica, quando ela queima, geralmente está relacionado pré-filtro, filtro e sujeira no tanque. Não tem outra coisa. A bomba elétrica é para durar muito tempo. Mas na prática, quando danifica, é pré-filtro, filtro e areia no tanque. São os itens mais comuns, tá, de apresentar problemas. E como ela trabalha no copo, nunca falta combustível para ela. Né? Porque o retorno, depois do regulador, cai diretamente no copo. Ou seja, e o que está no copo não volta para o tanque. Sempre mantém combustível na bomba. Então, ela queimar por pane seca também é muito raro de acontecer, porque o copo segura sempre parte do combustível e o retorno cai justamente nele. Tá ok? Então são aí informações muito importantes para vocês entenderem como funciona e principalmente, né, que é necessário realmente testar o circuito de combustível. Belezinha? Muito bem. Finalizamos aqui mais uma aula técnica no seu universo do mecânico. Semana que vem, Gol G6, ó, já mudou o tema, hein? Sinais de entrada. Sensor parte 1, ou seja, começaremos a ver os sinais, as informações que chegam até a unidade de controle eletrônico, essa mesmo, pequenininha que vocês viram aí no decorrer da aula, né? Essa miniatura de módulo, essa mesmo. Quais sinais de entrada que chegam para ela adequar o funcionamento dos atuadores. E um dos atuadores é a bomba elétrica de combustível, que ao ligar a chave já é acionada 3 segundos e para. Depois, quando tiver sinal de partida, sinal de sensor de rotação, mesmo na partida, teremos o acionamento da bomba elétrica. E aí fica vinculado. Sinal de rotação, bomba elétrica funciona. Cortou o sinal de rotação, ou na falta dele, ou de fase, corta a bomba elétrica. Ok? Primeiro sinal de rotação. Faltou esse sinal, tem que ter o de fase. Faltou os dois, corta a bomba. É o princípio de funcionamento, até mesmo pelo fator segurança do sistema. Beleza? Então, um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Olá, amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thomson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também.
Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. Posicione abaixo do sistema a bandeja coletora de líquidos. Desconecte a fiação do interruptor. Com a chave de 29 mm, gire no sentido anti-horário e retire o interruptor defeituoso. O líquido vai sair e será uma oportunidade para trocá-lo também. Retire o anel de vedação do interruptor que ficou no radiador. Retire a junta que pode ter ficado grudada no sistema e, até se necessário, faça a limpeza da rosca no radiador. Coloque o anel de vedação no interruptor e rosqueie-o com a mão até o final da rosca. Agora, com a chave 29 mm, faça o aperto final. Encaixe o conector no interruptor. Está terminado o trabalho. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhe sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima!